A primeira pergunta que você precisa fazer para entender o seu negócio é: qual é a impressão que o seu cliente tem ao conhecê-lo? O que é a impressão? É a marca. Quando o seu cliente olha para o seu negócio, qual é a marca que fica nele? Como que você vai registrar isso? Né? O cliente vai olhar, o que ele vai achar? Você resolve o problema dele? Que você é caro? Que você é barato? Que você é um bom profissional? É um mau profissional? Então, quando ele visitar a sua página, o seu site, ver o seu panfleto, o seu folder, ou te conhecer, a primeira impressão é a que vai ficar. Você precisa entender que a maneira de você se apresentar ao seu cliente é essencial para fechar o negócio. Eu diria que chega a ser 50% do negócio. Porque quando ele olhar para você, ele precisa entender que você é a solução dos problemas dele. Ele precisa entender que com você ele vai ter a oportunidade de resolver o negócio. E a palavra é essa, a oportunidade. Se o cliente perceber em você a oportunidade de resolver o negócio, ele vai querer fechar com você. Então você precisa se apresentar de uma maneira que o cliente se sinta confortável e confiante de fechar o negócio com você. Exemplos muito simples e muito claros de apresentação. Você chega na obra, você não tem um equipamento para fazer a sua medição, você não tem uma ferramenta adequada, você se apresenta da maneira errada, você usa termos chulos. Né? Você chega na obra e deixa o cara desconfortável, ele não vai querer fechar com você. Primeira coisa que você tem que tentar fazer é criar um laço e um elo com o seu cliente. Esse é o ponto mais importante. Como deve ser a sua abordagem? O cliente ele não pode se sentir acuado. Né? Se você é uma pessoa normal e vai numa loja, vai num lugar, eu tenho certeza que você fica desconfortável quando fica aquele vendedor em cima de você te sufocando. Você não pode sufocar o cliente. Você tem que deixar ele de uma maneira confortável. Deixa ele entrar, deixa ele entender o seu negócio, entender o que é você e como você pode solucionar o problema dele. E a partir desse momento, você começa a inserir pontos para que o seu cliente fique confortável em fechar com você. Então, o cliente entrou em contato com você, te ligou e falou: olha, tudo bem, queria fechar esse negócio com você. Então você precisa inserir elementos para que ele fique confortável com você. Então a primeira coisa que você vai mostrar é o seu portfólio de trabalho, é o cliente entender quem é você e o que você faz de fato, para ele saber se o que você faz resolve o problema dele. Tá? Segundo ponto, mostrar cases de sucesso. Então, serviços que você fez e ficaram excelentes. Então ele precisa entender isso, entender que, olha, esse fulano tinha um problema parecido com o seu e eu resolvi para ele. Para quê? Quanto mais informações seu cliente tiver, mais confortável ele vai ficar de fechar com você. Então é importante você ir compartilhando esse tipo de informações com ele, para que ele possa começar a criar um ambiente para que você possa fechar esse negócio. Então a abordagem precisa ser calma, mas também não pode ser mole. Você precisa devagar, mas assim que você tiver a oportunidade, você dá o bote certeiro no cliente. A hora da chamada de fechar o negócio não é no primeiro momento. É depois que você criou todo um ambiente para falar: e aí, vamos fechar? Então é importante ter calma, não seja afoito na hora da abordagem com o seu cliente. Muitas vezes a gente fica preocupado como são os nossos anúncios. Então a gente quer fazer um anúncio que chame atenção, que faça o cliente ligar para a gente de uma vez, coloca todas as informações no seu anúncio. Eu posso falar por experiência, quando a gente começou, o nosso anúncio era muito carregado, muito confuso, cheio de informações. A partir do momento que a gente começou a entregar para o cliente informações sobre solução do problema, exemplo muito simples, a gente faz manutenção de ar-condicionado, nossa empresa MS Elétrica. O que acontece? Todas as vezes que a gente sobe anúncios falando sobre a importância de fazer a manutenção de ar-condicionado, fazer uma limpeza, como é importante, o porquê fazer, a segurança que vai trazer para a família, nossas ligações aumentam consideravelmente. Eu não liguei para o cara e falei: você tem que fazer, ou eu não mandei mensagem para ele falando ele tem que fazer, ou não coloquei no meu anúncio: você precisa fazer, eu faço. Não, eu simplesmente ofereci para ele um questionamento: por que você não está fazendo, se é tão importante fazer? Então muitas vezes você não está sabendo vender e apresentar o seu negócio. Então você apresenta o seu negócio de uma maneira, descarregue informações, seja mais cirúrgico. Então é melhor fazer vários anúncios de pontos diferentes que você executa do que colocar um anúncio cheio de informações. Então se você precisa descarregar um pouco mais isso e distribuir melhor de uma maneira que o seu cliente fique confortável e entenda o ponto de necessidade dele. Porque às vezes você tem tanta informação colocada, tantas coisas colocadas dentro de um único anúncio, né? Quem nunca pegou aquele folder cheio de coisas escritas? Você nem lê ele. Agora, se você pega um folder e ele está falando exatamente aquilo que você precisa, você para prestar atenção.
Então, de repente, se é uma coisa mais clean, funciona melhor. Tá? É melhor você fazer 20 anúncios de serviços diferentes que você executa do que fazer um anúncio com 20 serviços dentro. Então vamos tentar ser um pouco mais limpo, um pouco mais cirúrgico no que a gente precisa executar. Um problema que a gente vê hoje muito é a negligenciação das redes sociais. A gente vê muitos profissionais negligenciando redes sociais. Ah não, rede social é like e curtida. Meu amigo, se você faz isso, você está muito equivocado. Você está muito enganado. As pessoas hoje, elas buscam conexão. Elas querem se conectar com as coisas, se conectar com as marcas. Então é importante você entender isso. Vou dar um exemplo muito simples. Se você for hoje no Instagram da Coca-Cola, ela tem menos seguidores do que muitos influencers da rede social, do Instagram. Por quê? Porque as pessoas não querem se conectar mais com marcas. Elas querem se conectar com pessoas. Então, se você tem negligenciado sua rede social, você precisa entender que ela é uma ferramenta essencial. Eu não diria nem mais hoje opcional, ela é essencial para que você encontre seus clientes. Hoje em dia, o tráfego ele está na rede social. Então, o cliente está passeando pela rede social e ali ele vai encontrar a sua marca. E se sua marca for de encontro com o que ele precisa, pode ter certeza que você tem uma oportunidade grande de fechar negócio. Então, estruture sua rede social para atender o seu cliente. Ponto importante, não seja artificial. De novo, vou trazer para uma referência nossa. A gente, quando começou a trabalhar com rede social, a gente era artificial. A gente fazia muito folder pronto, muita fotinha pronta. E a partir do momento que a gente começou a ser uma coisa mais orgânica, comecei a aparecer eu, mostrar o trabalho que eu executo, mudou consideravelmente a captação de clientes. Porque o cliente passou a se conectar comigo, passou a se conectar com a minha empresa, viu que a minha empresa sou eu, né? É parte daquilo. Então não é só um eletricista, é o Cleelson, tem uma história por trás disso. Quando o cliente ele entende a sua história, ele se conecta mais facilmente com você. Então é importante você entender isso e partir para trabalhar forte em rede social. Trabalha muito em rede social. Né? Divulgação, anúncios são importantes dentro da rede social. Como eu falei, o tráfego hoje está lá. A pessoa hoje ela não fica olhando o banner que está na rua, ela não pega o folderzinho do semáforo. Pode estar errado o que eu estou falando, e é errado na verdade, mas não seja hipócrita. Quando você para no semáforo, a primeira coisa que você faz é pegar seu celular. Então as pessoas estão hoje na rede social o tempo todo, elas querem estar conectadas e informadas o tempo todo. Você precisa estar lá também. Então não negligencie as redes sociais. Use ela como uma ferramenta para fazer o seu trabalho e o seu negócio desenvolver. E depois de você fazer toda essa apresentação, você vai ter que entrar em contato com o cliente a primeira vez. E a pergunta que fica sempre é essa: qual é a percepção que o cliente tem após o primeiro contato? E entenda, percepção e impressão, que foi o que eu falei no começo, são coisas diferentes. A percepção é a sensação que ele tem depois de conversar com você, depois de entender tudo isso que a gente falou antes. Então, ele teve uma primeira impressão boa, ótimo, legal. Mas a primeira impressão, ela não crava para sempre. Né? Ela tem que ser confirmada por uma segunda impressão. Então ele foi lá, viu o seu anúncio, conheceu sua rede social, conheceu o seu portfólio de trabalho, conheceu você ou a sua empresa num todo. Qual é a percepção que ele tem? Será que depois de conhecer tudo isso, ele passou a olhar para você como, ok, esse cara, essa pessoa vai resolver o meu problema? Ou, será que resolve? É importante você entender que o cliente tem que sair desse primeiro momento com certeza, com absoluta convicção de que você vai resolver o problema dele, ou de que você é a solução do problema dele. Não deixe pontos de interrogação para o cliente, não deixe dúvidas para o cliente. Toda dúvida é um ponto a menos para você fechar o negócio. Então você precisa tentar eliminar todas as dúvidas do cliente nesse primeiro contato. Né? O máximo que você tiver de conteúdo, você compartilha com o seu cliente. E se você sentiu que o cliente não ficou totalmente confortável, não mande o orçamento ainda. Não é a hora. Liga para ele e fala, viu, será que a gente pode conversar de novo? Queria te mostrar mais algumas coisas, te mostrar mais 1 ou 2 pontos que eu esqueci de esclarecer para você. Acho que é importante e vai ajudar. São coisas que fazem muita diferença e que vão deixar o seu cliente confortável a ponto de fechar com você. Eu sempre costumo dizer que você precisa criar toda uma estrutura para deixar o seu cliente confortável a ponto de se sentir constrangido de não fechar com você.